Muitas pessoas vivem a fé com uma pergunta silenciosa no coração: Deus ainda fala hoje? Em meio a tantas vozes, opiniões, sentimentos, redes sociais, notícias e pressões diárias, é comum o cristão se perguntar se ainda é possível ouvir a voz de Deus de forma clara. A Bíblia, porém, apresenta um Deus que nunca deixou de falar. Desde o início da criação, Ele se revela, orienta, adverte, consola e direciona seus filhos. O problema nunca foi a ausência da voz de Deus, mas a dificuldade humana de reconhecê-la, discerni-la e obedecê-la. No livro de Gênesis, vemos Deus caminhando no jardim e falando com Adão. Ele chama Abraão pelo nome e o direciona a sair de sua terra. Fala com Moisés por meio da sarça ardente, orienta Josué antes das batalhas, adverte reis, consola profetas e no Novo Testamento se revela plenamente em Jesus Cristo, a palavra viva. Isso nos mostra que Deus é um Deus relacional, que se comunica e deseja ser conhecido. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos escolhidos, mas parte do relacionamento que Ele deseja ter com todo aquele que o busca de coração sincero. Jesus deixou claro que existe uma conexão direta entre pertencimento e audição espiritual quando disse que suas ovelhas ouvem sua voz. Essa afirmação não fala apenas de capacidade auditiva espiritual, mas de intimidade. Uma ovelha reconhece a voz do pastor porque convive com ele, caminha com ele e depende dele. Da mesma forma, ouvir a voz de Deus não é fruto de técnicas, fórmulas ou experiências místicas isoladas, mas de relacionamento contínuo, construído dia após dia. A Bíblia ensina que Deus fala de muitas formas, mas nunca de maneira contraditória. A principal e mais segura forma pela qual Deus fala é por meio da sua palavra. As Escrituras são a revelação da vontade de Deus e o padrão absoluto para discernir qualquer outra voz. Nenhuma impressão, sonho, sentimento ou experiência pode ser considerada voz de Deus se contradizer aquilo que Ele já revelou na Bíblia. Deus não muda e sua voz nunca entra em conflito com sua palavra. Além da palavra escrita, Deus fala por meio do Espírito Santo, que habita no coração daqueles que creem. Jesus prometeu que o Espírito guiaria seus discípulos em toda a verdade. Essa direção não acontece de forma confusa, opressiva ou caótica, mas com clareza, paz e convicção interior. A voz de Deus não gera medo paralisante, mas temor reverente. Não gera confusão, mas direcionamento. Não oprime, mas traz alinhamento com a verdade. Deus também pode falar por meio de circunstâncias, conselhos sábios, da consciência iluminada pela palavra e, em alguns casos específicos, por sonhos e visões, como vemos em várias passagens bíblicas. No entanto, todas essas formas precisam ser avaliadas à luz das Escrituras. A maturidade espiritual está em não buscar experiências isoladas, mas em desenvolver discernimento para reconhecer a voz de Deus no cotidiano. Um dos maiores desafios para ouvir a voz de Deus hoje é o barulho. Vivemos em uma geração constantemente distraída, acelerada e sobrecarregada de informações. O silêncio se tornou raro, e sem silêncio, a sensibilidade espiritual se enfraquece. A Bíblia mostra que muitas vezes Deus fala de maneira suave. O profeta Elias aprendeu isso quando esperava o Senhor no monte. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso nos ensina que quem vive sempre no ruído dificilmente percebe a voz de Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava momentos de solitude e oração. Ele se retirava para lugares isolados para falar com o Pai. Isso revela um princípio espiritual profundo. Ouvir a voz de Deus exige tempo, separação e intencionalidade.
Não se trata de isolamento do mundo, mas de priorizar momentos de comunhão verdadeira com Deus, onde o coração se aquieta e a alma se torna sensível. Outro princípio essencial para ouvir a voz de Deus é a obediência. A Bíblia mostra que a sensibilidade espiritual está diretamente ligada à disposição de obedecer. Muitas pessoas querem ouvir grandes direções de Deus, mas ignoram instruções simples que já conhecem. Deus não revela novos passos a quem despreza os anteriores. A desobediência endurece o coração, enquanto a obediência afina a audição espiritual. Quanto mais obedecemos aquilo que Deus já nos revelou, mais clara sua voz se torna. Discernir a voz de Deus também exige maturidade, pois nem toda voz interior vem dele. A Bíblia alerta que o coração humano pode ser enganoso e que existem influências externas e internas que tentam nos confundir. Existe a voz da carne, que busca satisfazer desejos imediatos, e existe a voz do inimigo, que tenta gerar dúvida, acusação e afastamento de Deus. A voz de Deus, por outro lado, sempre conduz à verdade, à humildade, ao arrependimento e à edificação. A voz de Deus nunca contradiz o caráter de Deus. Ela nunca incentiva o orgulho, a vingança, a mentira ou a injustiça. Pelo contrário, ela conduz ao amor, à santidade, à misericórdia e à reconciliação. Mesmo quando corrige, Deus o faz com propósito de restauração, não de destruição. A correção divina produz arrependimento e vida, não culpa paralisante. É importante entender que ouvir a voz de Deus não significa ouvir sons audíveis na maioria das vezes. Na Bíblia, há relatos de Deus falando de forma audível, mas essa não é a regra. Na maioria das vezes, Deus fala ao coração, à mente, por meio da palavra, da convicção interior e da direção do Espírito. Buscar experiências extraordinárias como prova de espiritualidade pode levar à frustração e ao engano. A fé madura aprende a reconhecer Deus nas pequenas direções diárias. Outro aspecto fundamental é a oração. Orar não é apenas falar com Deus, mas também aprender a ouvir. Muitas orações se tornam monólogos, onde falamos muito e escutamos pouco. A oração bíblica envolve diálogo, entrega e sensibilidade. Quando oramos alinhados à palavra, com o coração aberto e humilde, criamos espaço para que Deus fale. A perseverança também é essencial. Nem sempre Deus responde no tempo que esperamos ou da forma que desejamos. Em alguns momentos, o silêncio de Deus também comunica algo. O silêncio pode ser um convite à confiança, ao crescimento ou à espera. A Bíblia mostra homens e mulheres que precisaram aprender a confiar mesmo quando Deus parecia silencioso. Esse silêncio nunca foi abandono, mas parte de um processo de amadurecimento espiritual. Ouvir a voz de Deus transforma a forma como vivemos. Passamos a tomar decisões com mais sabedoria, a lidar com as dificuldades com mais fé e a caminhar com mais propósito. A vida cristã deixa de ser apenas um conjunto de regras e se torna um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Quando aprendemos a ouvir sua voz, aprendemos também a confiar em seu cuidado, mesmo quando não entendemos tudo. Deus continua falando hoje. Ele fala por meio da sua palavra, do Espírito Santo, das circunstâncias e do relacionamento diário com seus filhos. O desafio não é fazer Deus falar, mas silenciar o coração para ouvir. Em um mundo cheio de ruídos, ouvir a voz de Deus se torna um ato de fé, disciplina e amor. Aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração descobrem que Ele nunca esteve em silêncio, apenas esperando que seus filhos aprendam a ouvir. Se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, comece onde a Bíblia começa, na comunhão, na palavra, na oração sincera e na obediência diária. Deus ainda fala, ainda guia e ainda chama pelo nome aqueles que estão dispostos a caminhar com Ele.